Fala galera, tudo bem? Seguinte, gente, nós vamos estar falando ainda sobre a Primeira Guerra Mundial. Acredito que até sexta-feira eu termine esse capítulo com vocês, tá? A gente vai falar agora da guerra, né? Começou a guerra, beleza? E o que vai acontecer nesse contexto aqui da Primeira Guerra Mundial depois que ela foi declarada, tá? É o que a gente vai ver aí. A Primeira Guerra Mundial vai ser conhecida como a Guerra das Trincheiras. Aí eu vou explicar o que que são, né, as trincheiras e por que que tem esse nome. Sobre a guerra em movimento, né, nesses tempos de conflitos aqui, eu estou na página 61 e 62. O que fez que a Primeira Guerra Mundial ganhasse esse nome aqui, da guerra em movimento, foram as trincheiras. O que são as trincheiras? As trincheiras são esses canais que são cavados aqui no solo, né? Onde os soldados ficam dentro desses canais aqui, dentro desses canais ou dentro dessas valas ou desse buraco que na frente você tem aqui um arame farpado e que eles vão se movimentando. Ou eles ficam aqui até receber uma ordem para avançar ou para recuar. Passavam dias nesse local aqui, onde eles talvez se sentiam protegidos de bombardeios. E essa guerra em movimento das trincheiras, que você tem aí duas citações sobre as trincheiras na página 61 e 62, isso foi algo que gerou um desgaste muito grande dos exércitos, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança. Enquanto nós tivemos aqui esse movimento de trincheiras, foi muito difícil para definir quem saiu como vencedor e quem saiu como perdedor. Né? Você tem uma espécie de um empate técnico aí entre as duas alianças militares, né? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Essas frentes de batalha aqui, eu peço que vocês, né, desenvolvam a capacidade de criar o mapa mental, que é uma coisa que eu falei para vocês na aula anterior e talvez já tenha falado em outras apresentações aí. A gente vai iniciar aqui a Alemanha como um centro, né, como centro das atenções aí da Primeira Guerra Mundial. Porque quando eu falo da frente ocidental, se eu tenho a Alemanha nesse ponto aqui, ó, significa que aqui eu tenho a França e aqui eu tenho a Inglaterra, que são adversários da Alemanha. Que essa é a frente ocidental, a frente oeste. Agora, a frente leste de guerra da Alemanha é a Rússia czarista. Não fala da União Soviética ainda, mas fala do Império Russo. Só que essa frente oriental era muito fraca para a Alemanha. Né? Os alemães, ou seja, os germânicos, entendiam que os eslavos eram mais fracos. Porque acontece o seguinte, a distância entre o desenvolvimento tecnológico da Alemanha para a Rússia czarista era muito grande, porque o império da Rússia czarista ainda era um império fundamentado na economia agrária, tá? No setor primário. A Rússia não era desenvolvida industrialmente como era a Alemanha e como era o Japão. Tá bem? Então, quer dizer, o armamento, a tecnologia, né, a tecnologia bélica da Rússia ainda era muito inferior à tecnologia bélica da Alemanha. Então, a Alemanha saiu na frente aqui, até que a Rússia, né, não vai ficar por toda a guerra. Em 1917, a Rússia vai desertar da Primeira Guerra Mundial. E a gente vai entender o porquê disso aí mais adiante. O conflito nos Balcãs foi um conflito entre os austríacos e os sérvios. É outra frente de guerra. Tá? E as trincheiras estão em movimento o tempo todo. Ok. A tecnologia na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, eu tenho o avanço da Segunda Revolução Industrial, dentro desse contexto, 1914 a 1918. Né? Você tem aí a origem de automóveis mais modernos e mais velozes, da energia elétrica, tá? E outras invenções aí. Só que essas novas invenções, essas novas tecnologias e mercadorias avançadas, né, também não vai se limitar somente a automóveis, energia elétrica e etc. Mas também vai haver um investimento muito grande aqui na questão bélica, na questão de armamentos. Nós vamos ter armamentos modernos aí, porque isso aqui está ligado lá atrás da aula anterior sobre a questão da paz armada. Né? A galera não estava em guerra, não estava em conflito, mas estavam investindo em produção de armamentos. E aí você tem a produção de metralhadoras, canhões, tanques de guerra, aviões, né? Uma coisa que
deixou Santos Dumont muito magoado que Santos Dumont não criou esse meio de transporte para ser utilizado em guerra. Navios de combate, submarinos e gases tóxicos. No filme da Mulher Maravilha você vê nesse contexto aqui da Primeira Guerra Mundial, né, a questão dos gases tóxicos. É um filme bacana que passa nesse contexto aqui. Acontece que esse avanço da tecnologia, o avanço da segunda revolução industrial, não se limitou somente à indústria de bens de consumo, como também na indústria bélica, como também as novas invenções vão ganhar o campo da medicina e da enfermagem, né, no campo da saúde. Porque médicos e enfermeiros, eles trabalharam muito na Primeira Guerra Mundial, porque eles tinham que dar atenção a muitos soldados feridos e tinham que fazer cirurgias, né, rápidas. E aí você vai ter dentro desse momento aqui a invenção da anestesia. Entende como é que é o negócio? Então isso vai ajudar bastante aos médicos e enfermeiros, né, no seu serviço aí. Ó, o emprego da anestesia na prática cirúrgica e o amplo uso da radiologia ou do raio-x para elaborar diagnósticos são dois exemplos importantes. Então eu tenho aqui a radiologia e a anestesia, que surgiu aqui, né, dentro da Primeira Guerra Mundial, dentro desse contexto aqui. Então você tem um avanço, apesar, né, de se tratar de uma guerra, a gente tem um avanço de muita coisa interessante aí, exceto a corrida armamentista, né, mas aqui no campo da medicina e enfermagem, que é muito útil para a gente até os dias atuais. O trabalho das mulheres é o seguinte: os países estão em guerra, eles necessitam de quê? De equipamentos bélicos, necessitam de munição, de veículos, de roupa, né, de calçado, de remédio, de alimento. E isso sendo produzido na indústria, a indústria necessitava de mão de obra. Acontece que a mão de obra masculina estava em guerra, né? Os homens estavam nos campos de batalha. E aí quem é que deveria substituir os homens então? As mulheres. Aí as mulheres vão substituir os homens, as mulheres substituem os homens nas indústrias, ok? E aí você vai ter aí, ó, na sua página 65, tá? Né, um cartaz britânico de recrutamento ao Serviço Real Naval de Mulheres, as mulheres trabalhando na produção de munições. O papel da mulher é muito importante, porque dentro da Primeira Guerra Mundial, né, a mulher tem um destaque muito interessante aí, porque após a Primeira Guerra Mundial, com a morte de muitas pessoas, muitas famílias perderam perderam, né, o chefe de família. Muitas famílias aí foram desintegradas. Então a mulher, quando ela, lá na família tradicional, ela tinha que desenvolver a posição de mãe e de pai também, tá? E as famílias nessa época aí tinham muitos filhos, então a responsabilidade da mulher mais que dobrou, né, durante esse período da Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial também. Tá legal? Seguimos aí. A última coisa que eu venho comentar com vocês na aula de hoje, que foi muito breve, né, mas interessante, é a retirada da Rússia, ou a saída da Rússia, né, ou a desertação da Rússia, ok? Isso vai demandar aqui da queda de Nicolau II e da Revolução Russa, tá? Isso vai ser algo que eu vou deixar para... Aqui eu deixei a figura do Lenin, do Stalin e o Trotsky, né, que são aí, né, principalmente o Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, o Leon Trotsky e o Joseph Stalin, ou Joseph Stalin, principalmente o Lenin, né? Você tem aí o socialismo marxista e leninista. Esses caras aqui é que vão fazer a Revolução Russa, que vão derrubar Nicolau II. O que eu disse para vocês lá no slide anterior, né? A Rússia não tinha um exército preparado, não estava com economia bem estruturada para manter um exército em campo de batalha contra a Alemanha. Isso custou muito caro para o Império de Nicolau II. E na aula anterior eu havia indicado para vocês aí uma série de 6 episódios, que é uma série sobre os últimos czares. Acho interessante que vocês assistam isso aí. Tá bem? Acontece que em outubro de 1917 vai haver uma assinatura de um tratado entre a Alemanha e a Rússia. Vai ser o Tratado de Brest-Litovsk, né, que declarou aí que a Rússia, de certa forma, já estava fora da Segunda Guerra Mundial.
A Rússia sai, mas acontece que vai ter alguém aí no banco de reserva que vai substituir a Rússia, né? E que vai ajudar muito a tríplice entente, que serão os Estados Unidos. Com a saída da Rússia, você tem entrado os Estados Unidos. Aí o jogo vira. Quando a Alemanha pensou que estava tudo bem, o negócio vai ficar pior, tá? E aí sexta-feira a gente encerra a nossa aula aí, tá bom? Abraço.